Senhor, Ele fala muito forte nos nossos corações quando a gente lê. Então, eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías. Isaías. Vou ler a partir do versículo 13, do capítulo 52. E depois vou seguir para o capítulo 53. Amém? Versículo 13 do capítulo 52. Essa palavra é tremenda, maravilhosa. Isaías, capítulo 52, versículo 13. É o versículo 13 do capítulo 52. Eu falei o contrário, os irmãos se confundiram. Versículo 13 do capítulo 52. Glória a Deus. É igual a nossa escala aqui da igreja, irmãos. Ela tem uma ordem, né? Sempre a ordem aqui da escala foi dirigente, pregador, obreiro, serviço e porteiro. O dia que eu mudei a ordem, todo mundo se confundiu nas datas. Os irmãos não vieram, alguns veio achando que era para fazer alguma coisa. 52. Versículo 13 do capítulo 52. 52. Eu não quero confundir a cabeça dos irmãos. Amém? Amém. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus, que diz assim: a aparição, as dores e a glória do Messias. O Marlin está procurando ali. Diz assim: eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois a sua aparência estava tão desfigurada, mais do que a de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão a boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia agradou o Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aleluia. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Irmãos, olha que maravilha esse versículo. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos,
muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Amém. Oremos. Deus querido e maravilhoso, nesse momento, ó Pai, onde essa leitura foi feita, Senhor, e vimos aqui, Pai, o plano perfeito do Senhor, o propósito do Deus Todo-Poderoso através do seu Filho Jesus Cristo, Pai. Este mesmo Deus, Pai, que possa estar presente no nosso meio, Pai, venha de encontro com as nossas necessidades, Senhor. Que eu seja a boca e voz do Senhor nessa noite para transmitir a Tua palavra santa e gloriosa, Pai. Não somos dignos, mas o Senhor nos chamou, nos escolheu, Pai. Usa-nos conforme a Tua vontade, o Teu querer nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Essa leitura de Isaías 53, ela por si só, ela é emocionante demais, não é, irmãos? A gente analisar e ver aqui que o Senhor, Ele deu a honra para um servo, um ser humano assim, de carne e osso, assim como eu e você, para ter uma visão tão gloriosa e tão perfeita, que tudo que está escrito aqui se cumpriu no Novo Testamento. É tão maravilhoso a gente ver cada detalhe que o Senhor, Ele mencionou para Isaías. E a palavra do Senhor diz que a obra de Deus, os planos de Deus só iria prosperar através do servo do Senhor. E as Bíblias, ela nomeia essa passagem aqui de Isaías 53 como o servo sofredor. E realmente, Jesus Cristo, Ele foi o servo do Pai. Ele veio para servir e Ele serviu e foi fiel até o fim, e graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso estamos aqui e recebemos por herança. Quando o Senhor, Ele revelou isso para Isaías, irmãos, tudo que o Senhor, Ele faz, o Senhor, Ele é intencional em tudo. Ele tem um propósito para tudo que Ele faz. Se você analisar o livro do profeta Isaías, que foi um profeta assim, muito abençoado, muito privilegiado por ver as coisas que ele viu, o Senhor, ele deu essa visão para Isaías num contexto de deportação para a Babilônia. Não somente Isaías, mas Ezequiel, Jeremias e outros profetas profetizaram sobre o exílio, sobre a deportação para a Babilônia. Eles profetizaram sobre um período que o povo se tornaria escravo, que o povo se tornaria cativo, que o povo seria mais uma vez, literalmente, irmãos, abandonados pelo Senhor. Quando a gente lê essa palavra, nós temos que ter a visão que o profeta Isaías, ele teve no momento e na época que ele vivia. Como eu já falei, o profeta Ezequiel, por exemplo, quando ele teve a visão do vale dos ossos secos, o Senhor não levantou o profeta Ezequiel somente para profetizar para um futuro que era referente a gente, os gentios. O Senhor usou o profeta Ezequiel para profetizar para o povo que estava numa morte espiritual. Os irmãos entendem? Por mais que a gente pegue a palavra do Senhor aqui no livro de Ezequiel 38 lá, Vale dos ossos secos, e a gente ministra a palavra do Senhor falando que aquilo representa os gentios, aquilo não representa só os gentios. Aqueles ossos secos representavam Israel. Israel estava morto espiritualmente. Então o Senhor não levantava um profeta para profetizar só do futuro. E o povo no presente que precisava da palavra de Deus? Então a palavra de Deus era para o tempo presente primeiramente. E depois estudos escatológicos mostram que realmente todas essas palavras se referiam a profecias vindouras, as coisas do futuro. É a mesma coisa que Isaías. Irmãos, quando Isaías, o Senhor, ele deu essa visão para ele, o Senhor, ele não tem a menor dúvida, o Senhor profetizava a respeito do teu servo, Jesus Cristo. O Senhor falava a respeito de Jesus Cristo, ponto final, não existe outra interpretação. Quando você lê Isaías 53 e você segue Isaías 54, Isaías 55, você entende o que o Senhor ele faz. Você consegue entender um pouquinho da sabedoria de Deus. Quando o povo ele estava escravizado no Egito, o Senhor levantou Moisés.
e eles foram libertos. Aleluias. Porém, depois de muitos e muitos anos, pelos seus pecados, o povo foi levado novamente para o cativeiro. E a palavra do Senhor, ela diz bem claramente, irmãos, no livro de Jeremias: chegará um dia que vocês não vão mais dizer, o Senhor levantou a sua mão forte e nos tirou do Egito. Muito pelo contrário, vocês irão dizer, o Senhor com a sua mão forte nos tirou de Babilônia, porque Babilônia foi o último estágio de escravidão que o povo de Deus passou. Eles realmente foram massacrados, eles foram escravizados, eles foram humilhados, porque o Senhor os havia abandonado. O Senhor disse: eu me cansei do meu povo, eu me cansei do pecado do meu povo. Mas o Senhor, ele é tão maravilhoso, irmãos, porque ao mesmo tempo que o Senhor, ele... não é que ele despreza, mas nessa situação o Senhor, ele abandonou o povo, porque o Senhor, ele sabia que somente com esse abandono, o Senhor, ele sabia que somente com essa prova, que com essa dificuldade, o povo iria buscar o Senhor. Ao mesmo tempo que o Senhor, ele deu um castigo, o Senhor, ele já tinha um plano de salvação para aquele povo. Ao mesmo tempo que o Senhor disse, vocês vão pagar pelo que vocês fizeram, o Senhor já havia traçado um plano para que eles não ficassem eternamente como escravos. E tudo isso que o Senhor, ele fez no passado, o Senhor, ele fez nos dias de hoje para nós também. Porque quando o Senhor profetizou Jesus Cristo aqui, através de Isaías, no livro 53, no capítulo 53, o Senhor diz para nós: vocês também eram escravos, vocês também eram prisioneiros, escravos do pecado, escravos dos vícios, escravos da sua própria carne. Vocês não tinham direito, vocês não tinham salvação. Porém, eu levantarei o meu servo que irá sofrer por você. O meu servo que foi tão desprezado. E a palavra do Senhor diz que nem bonito Jesus ele era. Ele não era nem bonito para atrair aqueles puxa-saco, para atrair aqueles que falam, ele é bem aparentado, acho que tem alguma coisa ali que vai sair de bom nele. O Senhor diz que ele não tinha nem parecer e nem formosura. Ele não tinha nada para que a gente olhasse para ele e desejasse estar do lado dele. Mas quando ele abria a sua boca, ele borrifava, a palavra do Senhor diz, as nações com a tua boca, porque tudo aquilo que ele falava purificava. Tudo aquilo que o Senhor, ele falava, ele ofendia as pessoas, porque as pessoas estavam no erro, as pessoas estavam no pecado. E aqueles que estão nas trevas não vêm para a luz, porque se vier para a luz, as suas obras maus serão manifestadas. Então, Senhor, com o sopro da tua boca, o Senhor aniquilava o mal. Com a tua presença forte e gloriosa, ele curava, ele transformava, ele libertava. E a palavra do Senhor diz que ele levou sobre si o seu pecado, levou sobre si a sua enfermidade. E cada vez que o Senhor, ele andava por aquelas ruas e ele curava alguém, ele tomava a enfermidade sobre suas costas. Cada vez que o Senhor perdoava o pecado de alguém, ele tomava aquele pecado para si. Todas as vezes que o Senhor libertava o oprimido, ele tomava aquela opressão para si, irmãos. Era enfermidade, era pecado, era curas, era enfermidades que o Senhor carregava sobre o seu lombo, porque ele tirava de você e vinha para ele. O Senhor não aniquilava, ele tomou sobre si as suas enfermidades, ele tomou sobre si os seus pecados. É por isso que quando o Senhor Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, ele sofreu a pior das condenações, o afastamento da presença de Deus. Quando ele estava na cruz do Calvário, ele disse: Senhor, meu Deus, meu Pai, por que me abandonastes? Porque o Senhor, ele tomou sobre si os seus pecados, e o pecado nos afasta de Deus. Os nossos erros nos afastam de Deus. Então, por o Senhor ter tomado sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, no momento da cruz, o Senhor, ele experimentou esse afastamento espiritual com Abba. Esse foi o momento mais difícil para o Senhor, porque o Senhor Jesus estava em contato com Deus o tempo todo. O tempo todo Jesus estava em contato com o Pai. Ele diz no livro de João, no capítulo 6, nada do que eu falo é por mim mesmo. Tudo que eu falo é o Pai que manda eu falar. Ele tinha um contato simultâneo. Sabe qual ponto? Que a pessoa fala no seu ouvido e você... Era mais ou menos isso, irmãos, trazendo para a realidade. Deus falava e ele repetia. O Senhor não falava nada por conta própria.
Ele e o Pai eram um. Ele dizia, eu e o Pai somos um. Para aceitar o Pai, tem que aceitar a mim. E é exatamente por isso que a palavra do Senhor diz que nós somos salvos pela graça. Porque somos salvos por aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. É por isso que o Senhor diz, aquele que crê em mim, já está salvo. Agora aquele que não crê já está condenado. E por que para os judeus é tão difícil, meus irmãos, eles terem a salvação, eles obtiverem a salvação? Porque durante a vida inteira eles sacrificavam, eles cumpriam regras, cumpriam as leis. Eles não precisavam amar como o Senhor Jesus Cristo exige que nós os amemos. Eles tinham que simplesmente cumprir a lei de Deus. Quando eles chegaram em Jesus Cristo, que é a pedra de tropeço, eles literalmente tropeçaram, porque eles não conseguiram amar e aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. É por isso que você é um privilegiado. Quem ama Jesus aqui, irmãos? Eu amo o nosso Pai, eu amo o Senhor Jesus Cristo pela obra maravilhosa que o Senhor Ele fez. Porque o Senhor Jesus, Ele foi o escândalo da cruz. O Senhor Jesus, Ele foi a vergonha da cruz. Foi cuspido, foi esbofeteado, foi humilhado, e como uma ovelha muda, Ele não abriu a sua boca. Como uma ovelha perante os seus tosquiadores, Ele se manteve calado. Aguardou, esperou, sofreu toda a humilhação, sofreu toda a ofensa, porque Ele sabia que... Vou ler para os irmãos este versículo maravilhoso. Sofreu com paciência e por amor, porque ele sabia que o trabalho da sua alma ele veria e ficaria satisfeito. Irmãos, que tremendo! O Senhor Jesus não reclamou, não abriu a sua boca, porque ele viu que o trabalho que ele ia fazer ia render muitos frutos. Ele viu o trabalho e ficou satisfeito. Sabe quando você planeja alguma coisa e você tem a visão de como vai ser no final e você fica satisfeito com aquilo? Né? Eu vou fazer uma reforma na minha casa. Aí você começa a arrumar a minha sala, vou arrumar a cozinha, vou colocar esse piso, vou comprar essa geladeira, esse armário. Aí você fecha os olhos, né? Imagina. Nossa, vou pendurar aquele paninho de prato bordado aqui. Nossa, vai ficar lindo, você fica satisfeito. Jesus, ele viu que era necessário passar por aquilo que ele passou. E ele ficaria satisfeito, por quê? Porque o justo, que é do Senhor, justificará a muitos, porque a iniquidade de todos eles, ele levaria sobre si. E a palavra do Senhor diz que este plano de Deus prosperaria somente nas mãos do Senhor. Irmãos, é por isso que quando os anciãos estão chorando, e eles falam, não achei ninguém para abrir os livros, o Senhor fala, eu me levantei, eu estou aqui, porque o Senhor Jesus era o único que podia cumprir essa promessa. Aleluia! Quando a sua alma fizer expiação do pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Irmãos, que posteridade é essa se o Senhor Jesus Cristo não teve filhos, não casou, não teve esposa? Que posteridade? Somos nós. É você, Samanta, Carmen, Dirceu, Sônia, Sandra, Helene, Tamar. Todos nós aqui somos a posteridade do Senhor, porque somos filhos por adoção do Senhor Jesus Cristo, quando aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Irmãos, isso é maravilhoso. Essa é a posteridade do Senhor. Você vê o amor e a misericórdia dele por uma criança como o Tiaguinho, irmão, que vai fazer 1 ano agora. Ele nem tinha nascido, mas o Senhor já conhecia ele. O Senhor já conhecia a vida, o Senhor já tinha planejado, já tem planos e propósito para a vida dele, porque essa é a posteridade do Senhor. Todos nós que somos descendentes na fé de Abraão, que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, somos filhos do Senhor Jesus Cristo. Somos filhos do nosso Deus e temos o direito de todo aquele que é filho legítimo, irmãos. Somos herdeiros daquilo que o Senhor adquiriu. Quando o Senhor morreu na cruz do Calvário, Ele adquiriu para você um lar. Ele adquiriu para você uma coroa. Ele adquiriu para você uma casa para você passar a eternidade. Você somente precisa crer no Senhor.
Senhor Jesus Cristo, irmãos, precisa crer e aceitar Ele como seu suficiente Salvador, porque o Senhor, Ele precisa ser suficiente Salvador nas nossas vidas. E voltando ao contexto que eu falei sobre o cativeiro, aqui Isaías, no capítulo 53, ele mostra o servo que vai dar a oportunidade de todo aquele que nele crê foi salvo. No livro de Isaías, no capítulo 54, irmãos, é tão maravilhoso se você ler esses livros assim na sequência e meditar por que ele escreveu nessa ordem, o que o Senhor ele quis dizer. Aqui ele diz assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz, exulta de prazer com alegre canto e exclama tu que não tiveste dores de parto, porque mais são as filhas da solitária do que as filhas da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações e estendam. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Por um pequeno tempo eu te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Com grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o seu Redentor. Por que o Senhor diz para as mulheres, né? Alarga a tenda das tuas casas, firma bem a estaca, porque vocês passaram um tempo em Babilônia, vocês passaram um tempo em cativeiro, vocês não tiveram a oportunidade de serem prósperos, vocês não tiveram a oportunidade de terem famílias grandes, mas agora eu não mais te abandonarei, eu vou te recolher novamente. Alarga as tendas da tua casa, amplia as suas moradias, porque eu vou prosperar a tua vida, eu vou prosperar a tua casa. Você, mulher que não tem filho, vai ter muito, você vai ser muito abençoada, porque eu tornarei colocar as minhas mãos sobre a sua vida, irmãos. E na nossa vida é exatamente assim que acontece. Quando você está na escravidão do pecado, a sua vida não prospera. Mas quando o Senhor ele olha para você, você se arrepende e volta o rosto para ti, as coisas começam a fluir na tua vida. Você não tem explicação, você procura, mas você não acha explicação. Mas é o Senhor que começou a te abençoar. É o Senhor que disse: o tempo de cantar chegou, o tempo de se alegrar chegou, porque eu te abandonei, mas agora eu te recolhi. Eu tive grande ira e escondi a minha face, mas agora, com muita bondade eterna, eu torno o meu rosto para ti. E a palavra do Senhor diz ainda, irmãos, para vocês verem como que Isaías, naquele contexto de deportação para a Babilônia, contexto de escravidão, o Senhor ainda diz que as casas que eles morariam seriam de pedras preciosas, as tuas janelas serão cristalinas, as tuas portas de rubis, e todos os seus termos de pedras aprazíveis. O Senhor ele dá uma revelação para Isaías a respeito do povo que voltaria da Babilônia, mas também o Senhor nos dá uma revelação da glória futura que nos aguarda se a gente acertar a obra do servo sofredor. Se você aceitar o que o servo sofredor ele fez, você vai morar na casa com parede de rubins. Você vai andar em ruas de ouro, mas você precisa crer na obra que o servo sofredor ele fez. Irmãos, o Senhor, ele é maravilhoso. A palavra do nosso Deus, ela é maravilhosa. Irmãos, Paulo ele disse, e ele fala, irmãos, porque quando ele estava na igreja quando ele estava em Roma, Paulo, quando ele estava em Roma, ele estava explicando para os romanos como que o Senhor ele fez para que nós gentios fôssemos enxertados na árvore. Nós que éramos a oliveira brava, nós fomos os galhos, nós fomos enxertados na árvore. O Senhor ele diz que por conta da queda de Israel, nós fomos enxertados. Mas por conta desse enxerto, Israel também tem a oportunidade de se salvar se eles crerem no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor fizeram os judeus caírem para que nós fôssemos levantados. E Paulo diz, ó profundeza de riqueza dos conhecimentos do Senhor, quem leu a mente do Senhor, quem tentou contra o Senhor, irmãos, quem pode ler os pensamentos de Deus, entender os planos do Senhor? Aquele que fez um plano de salvação, abandonou o povo, porque o povo estava no pecado, mas ao mesmo tempo ele criou um outro plano, para que o povo pudesse sair do lamaçal e herdar a vida eterna, irmãos. Esse é o nosso Deus, quão inescrutável são os planos e os caminhos do Senhor. Irmãos, os caminhos do Senhor não podem ser investigados. Os pensamentos do Senhor não podem ser sondados.
Não pode ser de qualquer maneira adivinhado ou fazer qualquer tipo de suposição. A profundidade de riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus faz ele fazer e trabalhar da maneira que o Senhor ele quer. Aqui na minha Bíblia tem uma observação que a pessoa aqui fez, vou ler para os irmãos, que é isso aqui é o que o Senhor ele faz, irmãos, é confuso, mas o Senhor, quem sondou a mente dele, ele faz o que quer, do jeito que ele quer. A salvação. O livro reflete a emoção de um Deus santo que odeia tanto o pecado que acaba por trazer julgamento ao povo. Mas ainda assim, ele ama tanto a humanidade que disponibiliza uma forma de salvação para que todos se arrependam. Irmãos, que Deus é esse? Quem pode entender os pensamentos do Senhor? Quem pode entender os planos? O Senhor, ele odeia tanto o pecado, e a gente está de pecado até por aqui. Mas ao mesmo tempo, ele te ama tanto que ele faz um plano para você se arrepender e se salvar. Porque ele não quer que nenhum se perca. Irmãos, não dá para entender os pensamentos de Deus. Não dá para sondar o coração do Senhor. Aceite somente, simplesmente Jesus Cristo como seu Salvador. Aceite o Filho amado. Jesus Cristo veio em carne e osso, ele sendo Deus, saiu da tua habitação celestial. Veio, morreu por nós, tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. E ele, que era um justo, nunca saiu nenhuma maldade, nunca saiu nenhuma ofensa da sua boca. Ele foi para a cruz do Calvário, como se fosse um criminoso, como se fosse um qualquer. Porque eu e você precisávamos da salvação. E bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. É por isso que eu sempre digo aqui, repito, e eu amo este versículo. Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser Deus. Ele não usou os benefícios de ser Deus na terra para aliviar a sua dor, para aliviar o seu sofrimento. Ele foi fiel até a morte e morte de cruz. E por esse motivo, seu nome está acima de todo o nome. Honras e glórias para o Senhor Jesus Cristo. Perante a tua presença, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, igreja? Jesus Cristo é o Senhor. Honras e glórias ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bendito é o teu nome santo, Senhor. Obrigada, Pai. Não somos dignos, Senhor. Não somos dignos, ó Pai, mas o Senhor cumpriu a tua promessa. Porque o Senhor tem um caráter de um marido fiel. Um marido que permanece fiel até o fim e quer honrar sua noiva, sua esposa, que somos nós. A igreja de Cristo. Que nós venhamos buscar diante de Deus, ter esse caráter de fidelidade como o Pai, que é o nosso marido, que é o noivo, ele tem. É por isso que estamos aqui com essa oportunidade, porque o Senhor é fiel e não pode negar a si mesmo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Convido então os irmãos a se colocar de pé. Vamos fazer essa oração para agradecer ao Senhor por este sacrifício maravilhoso, por ter sido fiel e obediente ao Abba até o fim, sabendo que ele passaria, sabendo que ele sofreria. Ele não chamou os anjos, ele não usou seus poderes, ele foi na obediência do Pai e cumpriu o teu propósito. Aleluia, Deus querido e maravilhoso, essa noite na tua presença, Senhor, queremos te agradecer pelo teu imenso amor. Queremos te agradecer, Senhor, porque Tu és o Filho amado que dá prazer, Senhor. Tu és o Filho que dá prazer, meu Deus, aleluia. Tu és aquele, ó Pai, a qual nós nos admiramos muito, Senhor. E mesmo a Tua palavra dizendo que o Senhor não tinha parecer nem formosura, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Pai, nós te honramos e te glorificamos, Senhor. Honras e glórias ao Senhor Jesus Cristo. Bendito é o Teu santo nome, Senhor. Amém? Amém.